continuar essa sequência de podcasts sobre o PAEF, falando da elaboração do PAF e do acompanhamento propriamente dito. Não existe acompanhamento familiar sem um plano de acompanhamento familiar ou individual, um PAF ou um PIA. Então, nós vamos tratar nesse podcast da elaboração do PAF e do processo de acompanhamento propriamente dito. Lembrem daquela definição lá dos livrinhos do PAIF, né, dos guias de orientação técnica do PAIF, de atendimento e acompanhamento. Atendimento são ações pontuais com objetivos de curto prazo. Acompanhamento é um processo contínuo com objetivos de longo prazo e não existe acompanhamento sem PAF, sem plano de acompanhamento familiar ou PIA, plano individual de acompanhamento. Então, quer dizer, para ser acompanhamento tem que ter PAF. No CREAS, uma das poucas ações de atendimento é a acolhida. Ela tem objetivos pontuais, de curto prazo, enfim, a entrevista de acolhida inicial. Esse é o nome que o Censo SUAS usa. Entrevista de acolhida inicial. A sequência dessa entrevista de acolhida é o acompanhamento, porque o PAEF ele não tem, geralmente, objetivos de curto prazo. Ele não é um processo pontual, ele é um processo continuado. Então, o PAEF sempre é acompanhamento. E como acompanhamento, sempre tem que ter PAF. Então, o PAF, ou o PIA, se for um indivíduo, é a primeira etapa do acompanhamento familiar. Não existe acompanhamento familiar sem PAF ou PIA. O Guia de Orientações Técnicas do CREAS, o livro da casinha, fala exatamente isso. Consiste na elaboração de um plano de atendimento com programação traçada pela equipe interdisciplinar do CREAS, ou pelo técnico de referência e a família. Claro que se for uma dupla de técnicos, psicólogo, assistente social e os membros da família a construir o PAF, ótimo. As metas de acompanhamento devem ser pactuadas com a família. Ele define, o PAF, os compromissos a serem cumpridos pelo indivíduo ou pela família no decorrer do acompanhamento. Estabelece metas, define se esse acompanhamento vai ser unifamiliar ou multifamiliar. Enfim, essa construção do PAF, ela traz autonomia para a família. E ali aquele grande cuidado, PAF não é do técnico de referência ou da equipe do CREAS. O PAF é construído com a família, ele é uma construção coletiva. Como é que eu vou dizer que eu prego protagonismo e autonomia da família se eu imponho para ela um PAF com as minhas metas? Tá? Então, as metas elas são construídas com a família. Na minha experiência, o PAF também é uma coisa que não dá para fazer num dia, mas a gente também não pode demorar um século para fazer o PAF. Porque se ele é a primeira etapa do acompanhamento familiar, se ele tem que nortear o acompanhamento, depois vai ter as estratégias, eu preciso que ele seja o começo, digamos assim. Terminou o processo de acolhida da família, ela vai ficar em CREAS, no PAEF, vai iniciar o processo do PIA ou do PAF. Nós pactuamos aqui na minha cidade que o PAF ele é construído entre 4 e 6 encontros com a família e que preferencialmente haja uma visita domiciliar nesse período. Então, o produto desses 4 a 6 encontros unifamiliares, seja com um membro, uma dupla e tal, mais a visita domiciliar, vai gerar o PAF ou o PIA. E é importante que aquele CREAS desenvolva, a sua equipe desenvolva um roteiro de PAF ou de PIA. Mesma coisa que a entrevista, um instrumento. Elaborado o PAF, se definem as metas, os compromissos, as estratégias que vai se lançar à mão e se define se esse acompanhamento em PAEF vai seguir unifamiliar, apenas um núcleo familiar, ou multifamiliar. Vários núcleos familiares em um grupo de famílias. O acompanhamento unifamiliar é aquele acompanhamento realizado com vários membros da família em conjunto ou separadamente. Às vezes as pessoas dizem assim, está em acompanhamento individual. Lembrem que na assistência a gente tem a matricialidade sociofamiliar, então não existe muito acompanhamento individual. Só se a família for um indivíduo só. O acompanhamento ele é unifamiliar. Significa que sempre eu vou atender a família junto? Não, às vezes eu atendo todos os membros, aí eu acho importante atender uma criança específica, atendo ela,
Aí depois eu acho importante no próximo atendimento marcar com o marido, no próximo eu marco com a avó, que também mora junto, no próximo eu marco com a mãe, no próximo eu marco com as crianças, no próximo eu marco todo mundo junto, no próximo eu visito. Eu posso fazer uma mescla, até porque eu tenho que ter uma noção do funcionamento geral da família, mas a questão é que é sempre aquele núcleo familiar que está em acompanhamento. Eu não estou juntando com outras famílias. Eu acompanho vários membros da família, de uma família, e vai incluir atendimentos com todo o grupo familiar e atendimentos com parte dele para determinadas situações. E sempre o meu foco vai ser o contexto familiar como um todo. É interessante que, embora haja um técnico de referência para a família, esse acompanhamento seja desenvolvido em dupla, com um psicólogo e um assistente social, para fazer o acompanhamento unifamiliar. Os objetivos desse acompanhamento são a construção de um espaço de escuta e reflexão que propicie à família o acolhimento da situação vivenciada. Não estamos ali para julgar, então acolher que situação ela vivencia e a compreensão que a família tem sobre essa situação. A ampliação da consciência sobre a dinâmica dessa família, como é que ela funciona, quais as suas dificuldades, quais os seus recursos de enfrentamento, quais as suas potencialidades. O fortalecimento de vínculos familiares e a construção de novas formas de relacionamento que favoreçam o rompimento dos ciclos intergeracionais de violência. Então, às vezes, a gente vai ver que famílias que promovem violência vivenciaram violência ou têm isso, de certa forma, naturalizado. Por isso que é um espaço de escuta e de reflexão, em que a gente não julga as situações, mas a gente as acolhe e a gente procura entender como a família compreende essas situações. Porque, às vezes, para a família, aquilo não é uma situação de risco. Ao contrário, há uma naturalização daquele padrão. Promover a reflexão da família sobre o seu contexto de vida, fortalecer os seus vínculos com a comunidade, construir novas possibilidades de interação com a comunidade e com a sociedade, encaminhar para o acesso a direitos e as demais políticas públicas e fomentar a inclusão social dessa família. No acompanhamento unifamiliar, os profissionais mantêm uma postura ativa. Aliás, isso é uma das diferenças que a gente identifica para a maioria das terapias em psicologia, para as psicoterapias e para a atuação do psicólogo no SUAS. É uma postura mais ativa. Ou seja, ele vai realizar encaminhamentos, ele não vai ter apenas a questão da escuta qualificada, da interpretação, da devolução para a família de algumas questões para ela refletir. Esse atendimento ele vai transcender aquele espaço, digamos assim, do setting, o espaço da salinha. Ele vai transcender, uma vez que a postura do profissional ela é mais ativa. Então, o profissional vai realizar encaminhamentos para serviços de saúde, de educação, para programas de transferência de renda, para o cadastro único, vai informar e vai orientar a família de um modo mais ativo, vai fazer acordos com a família e vai acompanhar os compromissos firmados. Não é ser policial, mas está previsto que encaminhamentos monitorados. É acompanhar a adesão, sim, a esses encaminhamentos, porque a gente tem sujeitos em risco nessa família. É por isso que ela veio. Acompanhar atividades realizadas, intervir em outros contextos que a família interage, sempre combinando com a família, manter a articulação com outros profissionais do sistema de garantia de direitos. Algumas vezes também essa família tem que ser informada quando a gente envia relatórios sobre a evolução do seu acompanhamento. Tudo isso sobre o acompanhamento unifamiliar em PAEF. O acompanhamento multifamiliar é quando eu tenho vários núcleos familiares compondo um grupo de famílias. Eu, particularmente, vocês já sabem, já me viram, já me escutaram, pelo menos falando isso aqui, amo de paixão os grupos, inclusive para a PAEF. Claro que vai ter casos que serão para acompanhamento unifamiliar, sempre haverá. Mas acho muito interessante o acompanhamento em grupos multifamiliar. Conforme o Manual do Censo SUAS, ele consiste em encontros grupais organizados a partir de um planejamento profissional inicial, que inclua os objetivos, a metodologia a ser empregada, a periodicidade, a duração e o enquadre grupal. Aquilo que a gente estuda
Estuda lá na graduação em psicologia de grupo, sim, o enquadre. É um grupo aberto ou fechado? É um grupo homogêneo ou heterogêneo? É um grupo modular? É um grupo operativo? Que tipo de grupo ele é? Não é um grupo terapêutico. Mas como nós vamos desenhar o enquadre? Isso sobre o enquadre eu posso utilizar, mesmo que ele não seja terapêutico. Os grupos podem ser temáticos, podem envolver a faixa etária dos participantes, podem se destinar ao atendimento conjunto de diferentes grupos familiares. Caracterizam-se como metodologia de trabalho para o acompanhamento psicossocial das famílias, pressupondo periodicidade, continuidade e sendo desejável a presença de 2 técnicos, o psicólogo e o assistente social. Embora cada família possa ter um técnico de referência. Por exemplo, eu tenho ali 5 famílias, que eu sou a técnica de referência, eu alimento o acompanhamento familiar no SICOM, eu elaboro a maior parte dos ofícios, enfim. E uma outra colega que tem 5 famílias, que ela alimenta o SICOM, ela elabora, ela faz os relatórios, mas que a gente discute tudo, a gente planeja o grupo junto, a gente conduz o grupo junto, uma dá uma olhada nos relatórios da outra. Isso é trabalhar interdisciplinar. Qual é o objetivo? O objetivo é intervir da melhor forma possível, de forma mais integral e mais ampla possível. Os objetivos do acompanhamento multifamiliar. Oferecer um espaço de escuta, troca e reflexão que propicie mudanças favorecedoras de relacionamentos interpessoais, familiares, comunitários, participação social e protagonismo. Favorecer um processo de reflexão que contribua para a construção de novas possibilidades de relacionamento e enfrentamento de conflitos, a partir da ampliação da consciência sobre si mesmo, sua família, o outro, o contexto em que vive e das suas possibilidades de participação social. Quando eu penso nas experiências de acompanhamento multifamiliar que eu vivenciei em CREAS, a gente promoveu, a gente testou várias coisas, a gente testou meio que de tudo, tá? De tudo não, porque nunca se testa de tudo, mas a gente experimentou grupos temáticos, por exemplo, paralelos ao acompanhamento unifamiliar. Então lá eu tenho várias famílias que estão em acompanhamento unifamiliar em PAEF e eu promovo um grupo temático sobre limites, manejo, estilos educativos parentais. Então esse grupo ele não é o acompanhamento propriamente dito, mas ele faz parte do acompanhamento, ele trabalha temas com as famílias. Práticas familiares, enfim, não violentas, comunicação não violenta, estratégias educativas parentais. Enfim, quais são as desvantagens disso? Muitas vezes esse tipo de grupo ele não é visto como um espaço de acompanhamento, até porque ele não é. Ele é um espaço temático paralelo ao acompanhamento unifamiliar. Certo? Então a tendência é não virem questões da família, questões de reflexão mais profunda para este grupo, porque ele é mais temático. Os grupos de acompanhamento familiar homogêneos também já tentamos, grupos assim, não, o acompanhamento da família em grupo, depois da etapa de elaboração do PAF, essa família começa a vir para o acompanhamento multifamiliar, mas nós reunimos, por exemplo, somente famílias com demanda de trabalho infantil, então um grupo homogêneo. Somente famílias com situação de violência sexual. Somente famílias com situação de negligência. Somente famílias que tiveram situação de acolhimento institucional, os filhos foram desacolhidos e agora voltaram. Acho que é uma estratégia interessante para iniciar. Se esse CREAS, por exemplo, o seu CREAS não executa acompanhamentos multifamiliares, talvez a estratégia, digamos assim, mais simples para iniciar seja fazer grupos homogêneos. E meio que é o primeiro que a gente pensa. Vou reunir as famílias pela modalidade de risco e vamos organizar grupos homogêneos. A gente observou em equipe, assim, enquanto eu era gerente, a equipe trazia muito. Esse tipo de grupo sendo mais pobre, sabe? Um grupo um pouco pobre, a reflexão e a discussão, ou um grupo cristalizando papéis. Por exemplo, hoje é o grupo das vítimas, vieram as mulheres vítimas, as crianças vítimas, o outro é o grupo dos agressores. Então, cristalizando papéis na família. Acho que, embora se tenha como vantagem uma empatia, porque a situação vivenciada é semelhante, há pouca riqueza de experiências. Pode consolidar papéis assim, as vítimas e os agressores. Enfim, não sei. Acho que eu hoje já não trabalharia muito com grupos homogêneos.
Nesse momento, como eu disse, a gente vai aprendendo, vai experimentando. Nesse momento, eu não trabalharia muito com grupos homogêneos. Os grupos multissegmentos, que foi como a gente chamou os nossos grupos, entre aspas, heterogêneos, a gente parou de cristalizar isso. É o grupo de idoso, é o grupo de mulher, é o grupo de vítima, é o grupo de agressor, é o grupo de criança vítima. Não. Se passou a trazer vários membros da família em grupos e nesses grupos se ter várias situações, famílias em que identificou trabalho infantil, família em que identificou negligência, família em que teve situação de violência, família que foi encaminhada, enfim, por várias questões, e trabalhando as formas de relação, porque a gente vai trabalhar as formas de relação. A gente não vai ficar só nos riscos, só tratando dos riscos pessoais, da violência, disso, daquilo, mas nas formas de interação, nas novas estratégias de enfrentamento, tentando poder conscientizar, trazer a consciência das pessoas e discutir sobre recursos internos, estratégias de enfrentamento e partilhar como é que essa ou aquela família ou aquela pessoa daquela família manejou tal situação. Então, esses acompanhamentos para grupos mais heterogêneos, na minha opinião pessoal, eles são a forma mais vantajosa, onde a gente às vezes faz atendimentos com as referências da família, ou com os casais, ou com os responsáveis, faz alguns atendimentos coletivos também com crianças e adolescentes de várias famílias, trabalhando ali algumas questões que emergem. Sempre a gente diz, grupo de acompanhamento não é grupo temático, não é dar aulinha, não é fazer palestra. Poderá ter algo como disparador, eu poderei ter uma carta na manga, pode ser um filme, pode ser um texto, pode ser uma dinâmica, pode ser uma reflexão, mas eu tenho que trazer à tona as situações das famílias no grupo. O grupo tem que ser um espaço continente, um espaço protegido, um espaço de sigilo, em que a gente vai fazer um contrato grupal. Eu tenho um podcast só sobre grupos, e aquilo que eu falei já sobre os grupos multifamiliares no PAEF serve aqui também para os grupos multifamiliares no PAEF. Tem que ter um enquadre, tem que ter um conjunto de regras do grupo, enfim, tem que ter um contrato grupal, tudo isso. Mas a importância de não virar um grupo de aula, um grupo de aulinha, um grupo de orientação. Não, ele tem que ser um grupo, para ele ser o acompanhamento, ele tem que ser um grupo que traga as questões e que as famílias debatam como elas resolveram tais questões, como elas não resolveriam, o que elas acham, porque esse é o objetivo, é um acompanhamento. E ele é muito rico, e ele exige bastante preparo do profissional, não só um preparo teórico, conhecendo fundamentos de grupo, mas um preparo no sentido de controlar um pouco a sua ansiedade, sabe? Se eu pudesse dar um conselho, se fosse bom se vendia, mas enfim, se eu pudesse dar um conselho para quem trabalha em CREAS e quer fazer grupos de acompanhamento do PAEF, eu diria controlar um pouco a ansiedade, confiar no grupo, o grupo vai construindo a sua identidade, né? Um grupo nunca é igual ao outro, conseguir lidar com os emergentes grupais, manejar os emergentes grupais e confiar no grupo, no caminho do grupo. Até porque a gente pode corrigir erros no decorrer desse caminho. É muito interessante a gente pensar essas metodologias para não cristalizar pessoas numa ou noutra posição e a gente poder estar fazendo todo um trabalho, de reflexão, de discussão, de construir outras estratégias de enfrentamento, das pessoas se conscientizarem, se darem conta das estratégias de enfrentamento que elas usam e daquelas que são violadoras. É muito bacana que, às vezes, num grupo desses, uma família acha que ela não tem uma postura de violação de direitos, mas aí alguém dá um exemplo relatando como algo muito negativo, vivenciou algo muito negativo e é algo que outra família fazia. Então, ela consegue ver como se sente alguém que vivencia isso. Enfim, então, acho um espaço muito rico o acompanhamento multifamiliar misturando, heterogêneo, misturando segmentos. De tanto em tanto tempo, acho interessante usar aquela ideia da mediação periódica, chamar individualmente as famílias de tanto em tanto tempo, sei lá, cada 4 meses, 6 meses, mas fazer também avaliações no grupo, porque o grupo é um espaço protegido. Sobre grupos, a gente tem um podcast somente sobre grupos aqui, ele deve estar na aba Proteção Social Básica, ou enfim, mas existe ali podcasts nesse blog, vocês vão encontrar, sobre acompanhamento e atendimento em grupo, ações coletivas e, enfim,
Então, a gente tem bastante material, tanto aqui quanto, né, muitos teóricos para discutir sobre essas questões. E eu acho que o grupo não é tão difícil quando a gente consegue segurar a nossa ansiedade. O grupo não é tão difícil. Eu costumo dizer que o grupo é marcar a data. Marca a data dos encontros. E deixa acontecer. Planeja uma dinâmica legal. Recebe bem essas pessoas. Acolhe essas pessoas sem julgamentos. Gasta bastante tempo os primeiros encontros na construção das regras do grupo e na construção de um clima de acolhida. Não só da equipe para com as pessoas, mas das pessoas entre si. Porque elas vão estar trazendo coisas que os outros poderão estar julgando. Mas ninguém está ali para julgar. Todos estão ali para refletir sobre novas formas de sociabilidade, novas formas de interação. Além do acompanhamento propriamente dito, unifamiliar ou multifamiliar, das ações diretas de acompanhamento, também há outros elementos, outras atividades que fazem parte, enfim, do acompanhamento em PAEF, como a questão dos encaminhamentos monitorados, que a gente sabe que na assistência a gente vai fazer um monitoramento dos encaminhamentos. A gente vai fazer contatos sistemáticos com atores da rede, a gente vai discutir com a escola, a gente vai discutir com o CAPS, a gente vai discutir, enfim, com os outros serviços que as famílias frequentam, e elas devem ser informadas disso, elas devem saber que a gente faz uma atuação em rede. Está ali mais uma diferença, por exemplo, entre uma psicoterapia, onde vem a família, ela me traz as questões, uma psicoterapia de grupo ou individual, e eu não vou discutir, ligar para a escola, ligar para o serviço de saúde, enfim, eu não vou dizer, olha, eu vou discutir, salvo se a gente está avaliando, investigando alguma coisa em condições muito específicas. Geralmente vai ser no âmbito do setting terapêutico que as questões vão ser trabalhadas. Vejam como é diferente o nosso trabalho também enquanto psicólogo do SUAS e também um assistente social, né? A família tem que estar sabendo desde o começo que a atuação é em rede, que vão ocorrer reuniões de rede, discussões do caso, e que isso não é o objetivo expor a vida da família, fazer fofoca da família, não. O objetivo é técnico, é dar uma atenção num princípio de integralidade para essa família. São vários profissionais técnicos de vários serviços olhando para essa família. Isso dá qualidade ao trabalho. São várias pessoas refletindo junto com ela, construindo junto com ela. Então, isso não é uma exposição. Isso é uma discussão qualificada, uma ampliação do olhar para com essa família. Então, esses contatos com a rede, discussão de casos com outros profissionais, isso faz parte do acompanhamento no PAEF, seja ele unifamiliar, seja ele multifamiliar. Outras atividades que fazem parte, nós já falamos disso em outros podcasts, são os relatórios, especialmente quando essa família veio por encaminhamento do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Tutelar, eles poderão estar solicitando relatórios. E é interessante que a gente converse com as famílias sobre esses relatórios, sobre aquilo que vai ser informado, que a família saiba o que vai e o que não vai ser informado, que se a gente tiver dúvidas sobre o que informar ou não, a gente converse com o nosso conselho profissional, enfim, porque não preciso também informar tudo. O que é importante eu informar, né? Então, tem que se levar em conta qual o papel do CREAS, qual o caráter desse pedido, que compromissos ético-profissionais nós temos, enfim, na emissão desses relatórios. Também são atividades do PAEF as visitas domiciliares, e eu já citei que nós aqui pactuamos que no processo de elaboração do PAF a gente faz pelo menos uma visita, naquelas 6 a 8 encontros que fundamentam o PAF, naquele período, pelo menos uma visita. Sobre visita domiciliar, tem aqui um podcast sobre o livro Visita Domiciliar, um guia para uma abordagem complexa, da Sarita Amaro, que trata bastante, enfim, dessa metodologia, especialmente os psicólogos que estudam muito pouco, pelo menos no meu tempo, né, eu me formei há 14 anos, 13, 14 anos atrás, estudava muito pouco, isso na graduação, não estudava, no caso. Talvez hoje tenha mudado, mas é um livro bem interessante, bem simples e bem... Busca ativa, que é a atividade planejada, intencional e proativa, realizada por profissionais que compõem a equipe. Busca ativa não é só o deslocamento até o domicílio, ela tem várias estratégias, a gente pode... É toda vez que o serviço faz um movimento em direção ao seu usuário. Acho que a gente já falou isso nos podcasts sobre a função do CRAS. Então, é toda vez que
O serviço faz um movimento em direção ao seu usuário, pode ser contato telefônico com o usuário, contato telefônico com a escola, com, enfim, um outro serviço da rede, e pode ser, sim, também o deslocamento da equipe até o domicílio do usuário. Então, essas são as tarefas, tá? Se a gente for ver, como resumo, que o acompanhamento familiar em PAEF, ele consiste numa entrevista de acolhida inicial, na elaboração do plano de acompanhamento familiar ou plano individual de acompanhamento, no desenvolvimento do acompanhamento propriamente dito, seja ele na modalidade unifamiliar ou multifamiliar, e num conjunto de outras ações, tais como monitoramento dos encaminhamentos, reuniões de rede, visitas domiciliares, elaboração de relatórios. Então, pode-se dizer que esse é o grande trabalho do PAEF. Fechadas essas funções, a gente também tem que conversar um pouco sobre o desligamento. Então, o MDS, ele coloca motivos de desligamento no PAEF, né? Então, o mais óbvio, a superação do risco pessoal e social que motivou a inclusão em acompanhamento. Um outro motivo é a mudança de domicílio, a família vai para outro município, e acho que aí cabe fazer um encaminhamento para o CREAS do outro município. Outro motivo é a recusa da família. E aqui eu acho que, de novo, gera alguma controvérsia, porque às vezes o PAEF vem enquanto medida. Quando esse encaminhamento ele parte do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Conselho Tutelar, que são órgãos aplicadores de medidas protetivas, ele vem enquanto medida. Então, muitas vezes, a gente encontra, ao informar para esses órgãos a recusa da família, a gente encontra uma resistência desses órgãos em aceitarem essa recusa, porque há um descumprimento de medida. E, claro, é interessante que a gente só informe a recusa depois de ter esgotado todas as buscas ativas possíveis. Mas chega um ponto que a família nos diz, mas tu não está entendendo, eu não desejo, eu não quero esse acompanhamento. Se tu quiseres que eu assine que eu não quero, eu assino que não quero. Então, aí a gente informa o serviço encaminhador para que ele adote as providências que ele acha mais pertinentes e a gente diz para a família que a gente vai ter que informar o serviço que a encaminhou. No desligamento, a gente define se a gente vai encaminhar essa família para alguma continuidade no serviço de proteção básica, no CRAS, enfim, e se for encaminhar, a gente pode até fazer uma reunião de passagem de caso, enfim, um contrarreferenciamento, uma contrarreferência para a proteção básica, para que se dê continuidade ali a algumas questões de proteção básica, vai se avaliar, né? E é importante dizer também, mas pode ser que a família não tenha demandas de proteção básica. Pode ser que não tenha. Pode ser, inclusive, que a família nem seja vulnerável, porque, afinal, a proteção especial ela não está necessariamente atrelada à vulnerabilidade socioeconômica. Pode ser uma família com muitas condições financeiras, que não tem nenhuma questão socioeconômica, mas repleta de violências e de funcionamentos, enfim, violadores de direitos dentro da família. Aqui a gente finaliza esse podcast sobre o PAEF. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Ficou um podcast um pouco longo, porque realmente eu quis dar o todo desse serviço, que é o principal serviço do CREAS. Eu espero que possa ser útil para vocês e eu estou à disposição para a gente conversar mais sobre o PAEF. Se vocês acharem interessante, a gente está aqui para isso, para fazer essa grande conversa sobre o SUS.